Agora, olha que curioso. Tava passando no Twitter e vi 2 vídeos que se comunicam. E tem uma coisa muito interessante que quem tá conseguindo... Assim, ó, uma coisa que eu vou falar pra vocês, acho que vocês vão entender. Onde está a Globo? Vocês estão vendo que a Globo não aparece? Todas as vezes, gente, que a gente tem essas grandes crises que desgastam o governo Lula, cai como um cataclisma, a Globo, ela some do palco, porque a Globo, ela é especialista em destruição. A Globo é um veículo de destruição, principalmente de reputações. Então, quando é que a Globo aparece? Quando é que a gente começa a ver muito recorte da Globo? Quando é que as matérias da Globo ganham muito destaque? Quando é pra fazer um processo de destruição, de ataque a pessoas, tipo Bolsonaro. Então, quando vem inquérito com o Bolsonaro e tudo mais, aí são vários recortes, é toda a pesquisa, fica até parecendo que a Globo, né? Porque a Globo tem assim os bastidores, informações exclusivas, né? Pessoas que falam com ministros, parece que até que tem vazamentos seletivos. Então você vê que a Globo aparece. Quando tem a crise, não. Porque a Globo, primeiro, que ela não pode criticar o Lula. Ela tem que dar mais de sustentação. Aí vai sobrar quem de TV? A SBT não faz jornalismo. A Band até tá aparecendo esses dias. Então, assim, jornalismo visual ligado ao consórcio, você vai ter hoje só a Globo é a CNN. Então cai tudo no colo da CNN. E a CNN tem outro fator, que é o quê? Enquanto a Globo joga pra ajudar o Lula e sustentar o regime, a CNN, querendo ou não querendo, é uma espécie de porta-voz do mercado. O papel lá do Lauro Jardim. Quem comanda? Quem é o dono da CNN? Rubens Menin, bilionário brasileiro. Quem é que comanda a CNN? João Camargo, o fundador do Grupo Esfera, que reúne toda essa classe empresarial. Então, essa crise, enquanto a Globo quer manter o regime de pé, a CNN quer garantir que nenhum bilionário vai sair prejudicado. Então, assim, pode esperar. A maior parte das matérias que a gente vai tratar hoje, a maioria acaba sendo na CNN. Matéria de vídeo, né? Recorte de vídeo, análise. Por quê? Porque não vai sair na Globo. E você não tem outros veículos hoje de imprensa no Brasil, né? As TVs no Brasil não fazem mais jornalismo. Cadê o jornalismo da Record? Quando é que vocês enxergam, sabe? É raro você ver algum recorte de jornalismo da Record. Raro você ver um jornalismo da SBT, Jovem Pan também. Você vê, não aparece mais. O consórcio, assim, não tem mais jornalismo. É um negócio assim que perdeu a graça. As pessoas se dedicam a fazer o quê? Fofoca. Fofoca, jornalismo esportivo, entretenimento, né? Amenidades. O cerco tá se fechando, né? E esse é o interesse. É ter um monopólio da informação. Uma polarização entre Globo e CNN, né? É o melhor dos mundos pra eles. Inclusive, vamos censurar a rede social. Mas vamos lá. Antes da decisão do IOF, antes da decisão de derrubar o IOF, esse rapaz aqui, ele já apareceu nos nossos vídeos várias vezes, não em imagem, não em vídeo, mas em texto. Durante toda a discussão da reforma tributária, o Bichara, de uma grande banca aí de advogados, tava aí dando várias entrevistas pro Globo, tudo mais. Um cara bem conhecido ao redor do Brasil. A CNN chamou pra falar da decisão. E aí você vê o nível dos nossos especialistas, que em pleno julho de 2025, nesse caos, o fim da Sexta República, as pessoas não conseguem compreender as componentes políticas que estão nas equações. Fazem julgamentos como se estivéssemos diante de coisas 100% técnicas. Então, dos maiores advogados tributaristas, ou pelo menos os mais renomados do país, sequer consegue levar em consideração o aspecto político. E aí você vê como este vídeo envelheceu bem, a ponto da CNN fazer uma análise em cima dele. A Thaís Herédia vai falar do Bichara. Mas vamos ver, ó. Isso aqui foi antes da decisão. Cadê? É o seguinte, hoje ninguém paga nada, né? Porque a cobrança está suspensa por decisão liminar do seu ministro Alexandre de Moraes. Uma liminar que eu acho que toda a comunidade jurídica espera seja mantida, porque o decreto é grosseiramente inconstitucional, né? Aliás, eu não posso deixar de notar que é até engraçado, né? Quando a Luciana se refere a fontes do Ministério da Fazenda que disseram que o decreto foi precedido de muito diálogo, né? Todo mundo sabe que não aconteceu diálogo nenhum, foi todo mundo surpreso num decreto que saiu à noite e era tão mal feito que horas depois, em plena madrugada, só para lembrar, houve já um ajuste nele na questão dos fundos, né? Então todo mundo sabe que não houve diálogo nenhum, a sociedade foi pega de sopetão com isso. Agora, a despeito dessa confusão, nós temos uma coisa que a gente precisa ter em mente, o seguinte, essa é uma controvérsia jurídica muito simples, né? O IOF, ele é um tributo regulatório, chamado tributo extrafiscal. Ele não pode ter função arrecadatória. Isso quem diz não sou eu, isso está na Constituição, né? A Constituição, ela expressamente libera o IOF das chamadas limitações constitucionais ao poder de tributar, notadamente legalidade, exigência de lei em sentido estrito, quer dizer, não precisa lei para mexer em IOF, e também não precisa anterioridade. Ele pode valer no dia seguinte. Por quê? Justamente porque ele não pode ter função arrecadatória. Ele tem uma função ali de regular mercados. O IOF é um tributo que tem que ser manejado rapidamente, mas jamais com essa função arrecadatória. Isso também quem diz não sou eu, isso diz o senhor ministro Alexandre de Moraes ao conceder a liminar. Então, essa é uma questão juridicamente simples até, né? Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma dúvida que o Supremo vai manter eliminado o relator nesse caso e que, respondendo a tua pergunta, os contribuintes não vão ter que pagar nada. Não vai ter que pagar nada, papai. Não vai ter que pagar nada, papai. Uma das lendas da advocacia tributarista do país. Meu Deus do céu. É questão simples, né, Bichara? Aí vocês sabem, né? Vai ter que pagar. E calma, não é que vai ter que pagar a partir de agora, não. Com vocês, a grande Thaís Herédia.
Ontem a gente recebeu o Bichara aqui, ainda brincando com ele. Advogado tributarista. O Luiz Bichara, advogado tributarista. Quem pagou, quem não pagou, o que vai acontecer bem. A decisão do Alexandre de Moraes diz o seguinte, é retroativo. Se você fez operação de câmbio, operação de crédito, ou fez aporte no VGBL acima de R$50 mil no mês, você vai ter que pagar o equivalente ao que você não pagou desde o dia 24 de junho. É uma conta que ninguém nem sabe como fazer. Se você fez uma operação de câmbio através de um aplicativo e mandou dinheiro para fora, e você não pagou o IOF, que agora vale 3,5%, pagou 1,1%, quem que tem que pagar? Você é o aplicativo? Sobre que instrumento? Cadê o DARF? Então, William, só para fechar, está instituída mais uma insegurança jurídica no Brasil. O Daniel falou aqui da mudança do slogan do governo, né, que agora está batalhando por essa questão da justiça tributária. Só para não deixar dúvida aqui, o IOF foi aumentado, foi dobrada a tarifa do IOF para operações diárias, para as MEIs, para o Simples. Então, o microempresário que tomar empréstimo em pessoa jurídica já está pagando o dobro, vai pagar o dobro nessa operação. Então, o IOF não vai fazer justiça tributária coisa nenhuma. Só queria deixar esse ponto aqui. Oh, meu Deus! Então, isso é o Brasil. Isso é o Brasil, sabe? Um bando de gente aí que bota terno e gravata, né, e calça. Eu não uso calça, eu fico só de short, né? Não preciso mostrar. Pra ficar falando de idiotice, pô. E a gente aqui depois, né, mostrando, comentando sobre o caso, pra mostrar por que o Brasil vive uma instabilidade jurídica. Porque as pessoas que têm poder de influenciar neste país, os grandes advogados, os grandes tributaristas, né? Pessoas que têm OAB, lavam as mãos, fingem que o que acontece contra Bolsonaro e seus apoiadores não pode ter ruídos, mas não que isso é uma das causas principais do que está acontecendo. Eles não conseguem entender que os ruídos de Bolsonaro, né, no julgamento de Bolsonaro, os ruídos em todas essas questões, partem da mesma causa. Eu vou dar play nesse vídeo, porque o resumo ali, eu mando esse vídeo completo. Tem muita coisa pra falar no vídeo hoje ainda, mas a turma aqui queria entrar no CDE, nossos grandes amigos liberais, principalmente o Clube dos Países Ricos. A decisão sobre o IOF afasta o Brasil, porque um dos objetivos, né, um dos acordos, um dos compromissos do Brasil era zerar o IOF até 2029. E o governo Bolsonaro vinha reduzindo o IOF. E Lula segue aumentando os impostos. Faz o L, pai. Kim Kataguiri, MBL. Ontem foi o dia em que a farsa do PT ficou escancarada. Ontem? É mesmo? Foi ontem? Nossa, eu pensando que tinha sido antes. De manhã estavam fazendo campanha contra os supersalários. À noite, mesmo se dizendo democráticos, comemoraram a aprovação do IOF na canetada, que como sempre vai acabar caindo no colo do mais pobre. O governo Lula segue gabaritando em ser o pior da história deste país. Ué, não era tudo igual? Não era tudo igual? Ele não pode ser o pior da história. Porque é igual ao Bolsonaro. Né? Você tinha que colocar, ele é tão ruim quanto o governo Bolsonaro. Não era tudo igual, Kataguiri? Aí o ratão do banhado comenta: percebe que o pessoal do MBL não toca no nome do ministro? É como se não acontecesse nada. Aí pegando aqui, ó, o cartucho do MBL. Até quando o Supremo vai pintar e bordar sem que o Senado imponha limites? Não era tudo igual? Agora tem que fazer uma coisa, André Guedes? É mesmo. O Chifre comenta, não, isentão, que aplaude há anos o autoritarismo, dando uma de sonso. Agora, né, o melhor medo dele. Até quando, cara? Parece minha avó falando dos vizinhos fazendo barulho.